Bem-vindos à Biblioteca de Nag Hammadi. Evangelhos Apócrifos. Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria. Narração erroneamente atribuída a José de Arimateia. Capítulo 1. Dentre as muitas coisas que a mãe perguntou ao seu filho durante aquele tempo que precedeu a paixão do Senhor, figura a referente à sua passagem, sobre a qual começou a perguntar-lhe nestes termos: ó caríssimo filho, rogo a tua santidade que, quando chegue o momento que minha alma tenha de sair do corpo, me faça saber com 3 dias de antecedência. E então tu, querido filho, encarrega-te dela na companhia de teus anjos. Capítulo 2. Ele, de sua parte, acolheu a súplica de sua querida mãe e disse-lhe: ó habitação e templo de Deus vivo, ó Mãe bendita, ó Rainha de todos os santos e bendita entre todas as mulheres, como sabes, antes de me carregares em teu seio guardei-te continuamente e te alimentei com meu manjar angélico. Como irei abandonar-te depois de me haveres gestado e alimentado, depois de me haveres levado na fuga ao Egito e haveres sofrido por mim tantas angústias? Fica sabendo, então, que meus anjos sempre te guardaram e te seguirão guardando até o momento da tua passagem. Mas, após ter sofrido pelos homens conforme o que está escrito, e depois de haver ressuscitado ao 3º dia e subido ao céu ao final dos 40 dias, quando me vires vir ao teu encontro na companhia dos anjos e dos arcanjos, dos santos, das virgens e de meus discípulos, podes estar certa então de que chegou o momento em que tua alma será separada de teu corpo e transportada por mim ao céu, onde nunca experimentarás a mínima atribulação ou angústia. Capítulo 3. Então ela viu-se inundada de gozo e de glória, beijou os pés de seu filho e abençoou o Criador do céu e da terra, por haver-lhe destinado semelhante dom através de Jesus Cristo, seu Filho. Capítulo 4. Durante o 2º ano a partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Beatíssima Virgem Maria costumava entregar-se assídua e constantemente à oração de noite e de dia. Na antevéspera de sua morte recebeu a visita de um anjo do Senhor, o qual saudou-a dizendo: Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, por sua vez, respondeu: graças sejam dadas a Deus. Ele tomou novamente a palavra para dizer-lhe: recebe esta palma que te foi prometida pelo Senhor. Ela, então, transbordante de gozo e de gratidão para com Deus, tomou das mãos do anjo a palma que lhe havia sido enviada. E o anjo do Senhor disse-lhe: daqui a 3 dias terá lugar a tua ascensão. Ao que ela replicou: graças sejam dadas a Deus. Capítulo 5. Chamou então José de Arimateia e os outros discípulos do Senhor. E quando eles estavam reunidos, assim como seus próprios conhecimentos e mais chegados, anunciou a todos a sua iminente passagem. Depois a bem-aventurada Maria asseou-se e enfeitou-se como uma rainha e ficou esperando a chegada do seu filho, conforme ele lhe havia prometido. E rogou a todos os seus parentes que zelassem por ela e lhe proporcionassem alguma distração. Tinha ao seu lado 3 virgens: Séfora, Abigail e Isael. Mas os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo estavam já nessa época dispersos pelo mundo inteiro para evangelizar o povo de Deus. Capítulo 6. Naquele momento, era então a hora 3ª, enquanto a Rainha Maria estava em seus aposentos, produziram-se grandes trovões, chuvas, relâmpagos, perturbações e terremotos. O apóstolo e evangelista João foi transportado de Éfeso. Entrou no quarto onde se encontrava a bem-aventurada Virgem Maria e saudou-a com estas palavras: Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela por sua vez respondeu: graças sejam dadas a Deus. E, levantando-se, deu um beijo em João. Depois disse-lhe: ó queridíssimo filho, por que me abandonaste durante tanto tempo e não te importaste com o encargo que te deu teu mestre com relação à minha custódia, como te ordenou enquanto estava dependurado na cruz? Ele, então, caindo de joelhos, pôs-se a pedir-lhe perdão. E a bem-aventurada Virgem Maria abençoou e beijou novamente. Capítulo 7. E, quando se dispunha a perguntar-lhe de onde vinha e por que razão se havia apresentado em Jerusalém, eis que, de repente, todos os discípulos do Senhor, exceto Tomé, o chamado Dídimo, foram levados numa nuvem até a porta dos aposentos onde estava a bem-aventurada Virgem Maria.
Então, pararam e depois entraram e adoraram a rainha, saudando-a com estas palavras: Deus te salve, Maria. És cheia de graça. O Senhor é contigo. Ela então levantou-se, solícita e, inclinando-se, foi beijando-os e deu graças a Deus. Eis aqui os nomes dos discípulos do Senhor que foram levados até lá numa nuvem: João o Evangelista e seu irmão Tiago, Pedro e Paulo, André, Felipe, Lucas, Barnabé, Bartolomeu e Mateus, Matias, apelidado o Justo, Simão Cananeu, Judas e seu irmão, Nicodemos e Maximiano e, finalmente, muitos outros que não é possível contar. Capítulo 8. Então a bem-aventurada Virgem Maria disse aos seus irmãos: A que se deve terem todos vindo a Jerusalém? Pedro assim respondeu: Tu nos perguntas, sendo que era a ti nós deveríamos perguntar. Por mim tenho certeza que nenhum de nós conhece a razão pela qual apresentamo-nos aqui tão velozmente. Estava em Antioquia e agora encontro-me aqui. E todos foram indicando o lugar onde haviam estado naquele dia, ficando surpreendidos e cheios de admiração por se verem ali presentes ao escutar tais relatos. Capítulo 9. A bem-aventurada Virgem Maria disse-lhes: Antes de meu filho sofrer a paixão, eu roguei que tanto ele quanto vos todos assistisseis à minha morte, e essa graça foi-me outorgada. Por isso sabereis que amanhã terá lugar a minha passagem. Vigiai e orai comigo para que, quando o Senhor venha encarregar-se da minha alma, vos encontre velando. Então empenharam sua palavra de que permaneceriam vigilantes. E passaram toda a noite em vigília e em adoração, entoando salmos e cantando hinos, acompanhados de grandes luzes. Chegando o domingo, e a hora terceira, Cristo desceu acompanhado de uma multidão de anjos, da mesma maneira que havia descido o Espírito Santo sobre os apóstolos numa nuvem, e recebeu a alma de sua querida mãe. E enquanto os anjos entoavam aquela passagem do Cântico dos Cânticos na qual o Senhor diz: Como o lírio entre espinhos, assim minha amiga entre as filhas, sobreveio tal resplendor e um perfume tão suave, que todos os presentes caíram sobre seus rostos, da mesma maneira que os apóstolos caíram quando Cristo transfigurou-se na presença deles em Tabor, e durante hora e meia ninguém foi capaz de levantar-se. Capítulo 10. No momento, porém, em que o resplendor começou a afastar-se, iniciou-se a assunção ao céu da alma da bem-aventurada Virgem Maria entre salmodias, hinos e os ecos do Cântico dos Cânticos. E, quando a nuvem começou a elevar-se, a terra inteira sofreu um estremecimento e no mesmo instante todos os habitantes de Jerusalém puderam aperceber-se claramente da morte da Santa Maria. Capítulo 11. Mas foi naquele mesmo instante que Satã penetrou no seu interior, e então os demônios puseram-se a pensar o que fariam com o corpo de Maria. Apetrecharam-se armas para atear fogo ao cadáver e matar os apóstolos, pois pensavam que ela havia sido a causa da dispersão de Israel, que sobreviera pelos seus próprios pecados e pela conspiração dos gentios. Mas foram atacados de cegueira e vieram a dar com a cabeça contra os muros e entre si. Capítulo 12. Então os apóstolos, atraídos pela enorme claridade, levantaram-se ao compasso da salmodia. Iniciou-se a passagem do santo cadáver do monte de Sião até o vale de Josafá. Porém, ao chegar à metade do caminho, eis que certo judeu de nome Rubem veio ter com eles, pretendendo jogar o féretro ao chão, juntamente com o cadáver da bem-aventurada Virgem Maria. Imediatamente suas mãos tomaram-se secas até o cotovelo, e, por bem ou por mal, teve de ir até o vale de Josafá chorando e soluçando ao ver que suas mãos se haviam tomado rígidas e coladas ao féretro e que não era capaz de atraí-las de novo para junto de si. Capítulo 13. Depois rogou aos apóstolos que através de suas orações obtivessem de volta a sua saúde e ele far-se-ia cristão. Então eles puseram-no de joelhos e rogaram ao Senhor que o libertasse. No mesmo instante, deu-se a sua cura e ele pôs-se a dar graças a Deus e beijar os pés da rainha e de todos os santos e apóstolos. Foi imediatamente batizado naquele lugar e começou a pregar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14. Depois os apóstolos depositaram o cadáver no sepulcro com todas as honras e puseram-se a chorar e a cantar, dado ao excessivo amor e doçura que sentiam.
De imediato viram-se circundados por uma luz celestial e caíram prostrados, enquanto o santo cadáver era levado aos céus pelas mãos dos anjos. Capítulo 15. Então o afortunadíssimo Tomé sentiu-se repentinamente transportado até o Monte das Oliveiras, e, ao ver que o bem-aventurado corpo dirigia-se aos céus, começou a gritar dizendo: Ó Santa Mãe, Mãe bendita, Mãe imaculada, se aos teus olhos encontrei a graça, já que me é dado o privilégio de contemplar-te, alegra o teu servo, pois estás a caminho do céu. E no mesmo instante a faixa com que os apóstolos haviam cingido o corpo santíssimo foi arremessada do alto ao bem-aventurado Tomé, que, ao recebê-la entre suas mãos, beijou-a e, dando graças a Deus, retomou ao vale de Josafá. Capítulo 16. E encontrou todos os apóstolos e uma grande multidão em atitude de golpear-se os peitos, surpreendidos como estavam pelo resplendor que haviam visto. E, depois de haverem cumprimentado e dado um beijo de paz entre si, o bem-aventurado Pedro dirigiu-se a ele nestes termos: Na verdade sempre foste teimoso e incrédulo, e talvez pela tua incredulidade o Senhor achou por bem conceder-te a graça de assistires conosco ao enterro da mãe do Salvador. Ele respondeu golpeando-se o peito: Eu sei e estou firmemente convencido disto. Sempre fui um homem perverso e incrédulo. Peço, pois, perdão a todos pela minha contumácia e incredulidade. E todos puseram-se a orar por ele. Capítulo 17. O bem-aventurado Tomé perguntou então: Onde colocastes o seu corpo? Eles indicaram o sepulcro com o dedo. Mas ele replicou: Não, ali não está esse corpo que é chamado Santíssimo. Ao que replicou o bem-aventurado Pedro: Numa outra vez já nos negaste crédito sobre a ressurreição de nosso Mestre e Senhor, se não te fosse dada a oportunidade de ver e apalpar com teus dedos. Como irás crer agora que o santo cadáver encontra-se ali? Ele, por sua vez, insistia dizendo: Não está aqui. Então, encolerizados, aproximaram-se do sepulcro, que havia sido recém-escavado na rocha, e afastaram a pedra. Mas não encontraram o cadáver, fato que os deixou sem saber o que dizerem ao ver-se vencidos pelas palavras de Tomé. Capítulo 18. Depois o bem-aventurado Tomé pôs-se a contar-lhes como se encontrava celebrando a missa na Índia. Estava ainda vestido com os paramentos sacerdotais, quando, ignorando a palavra de Deus, viu-se transportado a um Monte das Oliveiras e teve a oportunidade de ver o corpo santíssimo da bem-aventurada Virgem Maria que subia ao céu, e rogou-lhe que lhe outorgasse uma bênção. Ela escutou sua prece e atirou-lhe a faixa com a qual estava cingida. Então ele mostrou a faixa a todos. Capítulo 19. Os apóstolos, ao verem a faixa que eles mesmos haviam colocado, deram glória a Deus e pediram perdão ao bem-aventurado Tomé, movidos pela bênção que lhe havia sido dada pela bem-aventurada Virgem Maria e pelo privilégio de ter contemplado seu santíssimo corpo subir aos céus. Então o bem-aventurado Tomé abençoou-os dizendo: Sintais que bom e agradável é o fato de os irmãos poderem viver unidos entre si. Capítulo 20. E a mesma nuvem que os havia trazido levou cada um de volta ao seu respectivo lugar, de forma análoga ao que havia acontecido com Felipe quando batizou o eunuco, como se lê nos Atos dos Apóstolos, e com o profeta Abacuque, quando levou comida a Daniel, que se encontrava na cova dos leões, e no mesmo instante retomou a Judéia. De idêntica maneira também os apóstolos foram rapidamente devolvidos ao lugar onde se encontravam antes para evangelizar o povo de Deus. Capítulo 21. E não há nada de estranho que opere tais maravilhas. Quem entrou e saiu de uma virgem, deixando seu signo em seu seio? Quem penetrou no lugar onde estavam os apóstolos através de portas fechadas? Quem fez os surdos ouvirem? Quem ressuscitou os mortos? Quem purificou os leprosos? Quem deu visão aos cegos e fez, enfim, muitos outros milagres? Não há nenhuma razão para duvidar desta crença. Eu sou José, aquele que depositou o corpo do Senhor no seu sepulcro e o viu ressuscitar, que guardou continuamente seu sacrossanto templo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, antes e depois da ascensão do Senhor, que, finalmente, escreveu no papel e no coração as palavras que saíram da boca de Deus e o modo como chegaram a realizar-se os acontecimentos acima consignados.
E deu a conhecer a todos, judeus ou gentios, o que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram, e não deixará de pregar enquanto viver. Roguemos insistentemente àquela cuja assunção é hoje venerada e honrada por todo o mundo, que se lembre de nós nos céus diante de seu piedosíssimo Filho. A quem são devidos louvores e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fim.